Olá, gente querida! Feliz Páscoa de Ressurreição para todos vocês que acompanham o nosso canal, o canal Dom Paulo Jackson. Uma alegria imensa poder compartilhar com vocês a Santa Palavra de Deus a cada dia. Hoje é dia 16 de abril, celebramos a solene vigília pascal. Durante o dia, estivemos em silêncio ao lado do sepulcro. Mas à noite, estaremos todos reunidos para celebrar a solene vigília pascal. O texto do Evangelho de hoje, ano C, é de Lucas 24, de 1 a 12. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus levando os perfumes que haviam preparado. Elas encontraram a pedra do túmulo removida, mas ao entrar, não encontraram o corpo do Senhor Jesus e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, 2 homens com roupas brilhantes pararam perto delas. Tomadas de medo, elas olhavam para o chão, mas os 2 homens disseram: "Por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos do que ele vos falou quando ainda estava na Galileia. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao 3º dia." Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus. Voltaram do túmulo e anunciaram tudo isso aos 11 e a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, a mãe de Tiago. Também as outras mulheres que estavam com elas contaram estas coisas aos apóstolos. Mas eles acharam que tudo isso era desvario e não acreditaram. Pedro, no entanto, levantou-se e correu ao túmulo. Olhou para dentro e viu apenas os lençóis. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, na solene vigília pascal, mãe de todas as vigílias e de todas as celebrações do calendário litúrgico da Igreja Católica, nós encontramos 7 leituras do Antigo Testamento e uma leitura tirada da Epístola de São Paulo aos Romanos, no capítulo 6, sobre o batismo. Qual é a grande característica destas 7 leituras do Antigo Testamento? Eu diria ler a história enquanto cumprimento de uma promessa. Com todas as vicissitudes, com os altos e baixos, o povo de Deus marcha para a frente, noutros tempos recua, fiel e infiel, rompendo aliança e refazendo aliança com o Senhor. São 7 leituras. A primeira, de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 2. É o relato sacerdotal da criação. O relato é uma bela poesia litúrgica, celebrativa. Tudo acontece em 7 dias e, por meio de paralelismos, o autor sagrado coloca o 7º dia, o sábado, como ápice do processo criacional. A segunda leitura é de Gênesis capítulo 22, de 1 a 18. A prova de Abraão. Muitas vezes esse texto é chamado de o sacrifício de Isaac, mas na verdade não houve o sacrifício de Isaac. Abraão é posto à prova, o nosso pai na fé. E o texto bíblico de Gênesis 22 narra o itinerário de fé do nosso pai Abraão. O caminho de subida para o monte é, na verdade, um movimento psicológico e espiritual. Isaac é o filho da promessa e é prefiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. A terceira leitura do Antigo Testamento, texto obrigatório, é Êxodo, capítulo 14, a partir do versículo 15, até o capítulo 15, versículo 1. A passagem do Mar Vermelho. Aqui acontece, de fato, a libertação da escravidão do Egito. Os israelitas caminham a pé enxuto pelo meio do mar. E esse texto, obviamente, é prefiguração
do batismo cristão. A quarta leitura do Antigo Testamento é de Isaías, capítulo 54, versículos 5 a 14. Deus diz ao seu povo: eu me compadeci de ti. É um texto do período do exílio babilônico. Israel é a esposa do Senhor. Muitas vezes, uma esposa infiel que rompe a aliança com o Deus da vida. Usando, portanto, a metáfora do casamento, Deus propõe uma nova aliança ao seu povo. A quinta leitura é tirada de Isaías, capítulo 55, versículos 1 a 11. Esse texto é o texto com o qual Isaías conclui o segundo bloco do seu livro. Isaías 40 a 55, a segunda parte do livro de Isaías, foi escrito exatamente no período do exílio babilônico. E Deus diz ao seu povo: vinde a mim e viverei. Eu estabeleço com vocês uma nova aliança, uma aliança eterna, uma aliança doada gratuitamente. A grande metáfora utilizada nesta leitura de Isaías é a metáfora do banquete. Comer e beber de graça. E aqui está, na verdade, uma prefiguração do banquete eucarístico. A sexta leitura é tirada do livro de Baruque. Na verdade, Baruque é dito como secretário de Jeremias, mas o livro de Baruque é, na verdade, um conjunto de textos bastante posteriores a Jeremias, provavelmente do século III. O texto é um canto à sabedoria, um convite a caminhar na luz e no esplendor do Senhor. O justo busca a sabedoria de Deus com paixão e encontra a sabedoria e a luz na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. O último texto do Antigo Testamento, a última leitura, é tirada do livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, versículos 16 a 28. O profeta Ezequiel, falando em nome de Deus, diz: eu vos lavo com uma água pura e vos dou agora um novo coração. É uma nova aliança, não mais selada na letra da lei mosaica. A antiga aliança foi quebrada pelo povo. A nova aliança, Deus a estabelece no interior do coração do seu povo. Um povo purificado recebe a plenitude do Espírito de Deus. Nesta vigília pascal, também nós lemos um texto belíssimo da carta aos Romanos, capítulo 6, versículos 3 a 11. São Paulo diz: Cristo, ressuscitado dos mortos, já não morre. Ele traça um paralelo entre a morte de Cristo e o seu sepultamento e o batismo cristão. O homem velho que entra na pia batismal morre com Cristo para o pecado e nasce como um homem novo, sai glorioso das águas batismais com o Cristo ressuscitado. Mas agora, olhemos mais de perto o texto do Santo Evangelho de Lucas 24, de 1 a 12, o texto que acabamos de ler. O que é muito importante nesse texto? Eu diria, o texto começa nos versículos 1 a 4 com muitas negações. Não houve a preparação do corpo de Jesus para a sepultura. As mulheres chegam ao lugar do sepulcro e percebem que não há pedra trancando o sepulcro. Percebem também que não há corpo, não há um cadáver. E por último, elas não sabem o que aconteceu. Percebam que a reflexão sobre a ressurreição de Jesus começa, na verdade, com muitas ausências. Uma grande ausência. Ainda não há uma fé clara e explícita no Cristo ressuscitado. É bom todos ficarem atentos. O processo da fé em Cristo ressuscitado é um processo
lento, complexo, dinâmico, gradual. Mas como disse, tudo começa com uma ausência. O corpo de Jesus não foi preparado para o sepulcro, com o processo de embalsamamento dos perfumes, dos ungüentos que os judeus costumam fazer. Por isso as mulheres vão ao sepulcro bem de madrugadinha, no primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana é o domingo, ao raiar do dia. A luz de Deus brilha, é a luz do ressuscitado. Não há pedra, a pedra foi desbaratada. Não há o corpo de um cadáver. As mulheres simplesmente não sabem o que está acontecendo. Acontece então a intervenção de Deus por meio de dois homens de roupas brilhantes, dois anjos. São personagens divinos, provém de Deus. É por isso que as mulheres não ousam contemplá-los. Olham para o chão, olham para baixo. E o que é que os anjos dizem? Aqui está a mensagem central da Páscoa. Os anjos dizem: por que estáis procurando aquele que está vivo entre os mortos? Por que estáis procurando aquele que está vivo entre os mortos? É esse o grande anúncio que os anjos de Deus trazem às mulheres. Central, fundamentalmente central, é o versículo 6. Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos daquilo que ele falou. O verbo utilizado por Lucas é o verbo egeiro. Lucas utiliza um aoristo passivo, egerte. Significa que é um passivo divino. É uma ação de Deus. Deus ressuscita o seu filho. Não permite que ele seja vencido pela mansão dos mortos. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Egerte. O verbo egeiro é o verbo da ressurreição. Significa levantar-se. Jesus, levantado pelo Pai, vive eternamente. E o que foi que Jesus disse? O que ele havia dito desde a Galileia? O anúncio da paixão e da ressurreição. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, deve ser crucificado, mas ressuscitará ao terceiro dia. Aí está. Não mais é o cumprimento das palavras do Antigo Testamento. Agora é o cumprimento da própria palavra, do anúncio que Jesus havia feito. As mulheres, então, se recordam destas palavras de Jesus. E são estas mulheres, percebam que coisa bonita no Evangelho de Lucas. Quem foi aqueles que anunciaram, quem foram aqueles que anunciaram o nascimento do Messias? Pastores, pessoas simples, desprezadas, sem prestígio. Foram os pastores no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 2, os primeiros a anunciarem uma grande alegria para todo o povo. Nasceu Jesus Salvador, nasceu o Messias, o Cristo Senhor. Agora, como anúncio da ressurreição, são as mulheres. Não eram testemunhas fidedignas, não eram testemunhas aceitas pela lei mosaica. No entanto, são elas, mulheres fidedignas, fiéis, que Jesus escolhe para serem testemunhas do ressuscitado. As mulheres voltam do túmulo e anunciam tudo aos 11 apóstolos. E também anunciam a todos os outros. O primeiro anúncio aos 11 e a todos são as mulheres. E como é que os homens reagem? Simplesmente, eles não acreditaram. Eles acham que são mulheres fanáticas. Estão fora de si. Estão em desvario. Estão inventando coisas. E não acreditam no testemunho das mulheres. Maria Madalena, como pediu o Papa Francisco no prefácio da sua festa, Maria Madalena é apóstola dos apóstolos, a primeira que faz o anúncio do Cristo ressuscitado. Contudo, o versículo 12
finalzinho do texto de hoje, apresenta o papel fundamental de Pedro. Pedro levantou-se e correu ao túmulo. Olhou para dentro, viu os lençóis e voltou admirado. Aqui temos elementos muito importantes. O primeiro é o papel de Pedro como aquele que é o coordenador do colégio apostólico. Pedro se levanta. O verbo aqui é o verbo anistemi. É outro verbo utilizado para a ressurreição. Anistemi é verbo técnico utilizado para dizer que Cristo está vivo e ressuscitado. O movimento de Pedro de levantar-se é o mesmo movimento do Cristo ressuscitado. Pedro levantou-se do medo, da inércia. Estava trancado com medo dos judeus. Ao se levantar e correr ao túmulo, a partir do testemunho das mulheres, Pedro, na verdade, faz o primeiro movimento na direção da fé. Ele olha para dentro do túmulo. O que ele vê? Algo, mas quase nada. A única coisa que ele vê é a ausência. Ele ainda não chega à maturidade da fé no Cristo ressuscitado. Ele simplesmente percebe os lençóis revoltos ao chão. E ele volta admirado. É o verbo taumazo. A admiração de Pedro é o primeiro passo para a fé na ressurreição. Minhas irmãs, meus irmãos, vemos somente sinais. Túmulo vazio. O cadáver não existe. A pedra foi retirada. Os lençóis de linho estão revoltos pelo chão. Pedro olha para dentro, a partir do testemunho das mulheres. Vê somente lençóis jogados ao chão e volta admirado com aquilo que está acontecendo. Esta admiração de Pedro é o primeiro passo para a fé no Cristo ressuscitado. Que seja esse um indício bonito para que também nós façamos o processo da fé. Um abraço a você. Feliz Páscoa de Ressurreição. E nós continuemos a ler os textos bíblicos durante o período da Páscoa para mais e mais chegarmos a uma fé viva no Cristo ressuscitado. Eu os abençoo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus nos permitir.